Vamos lá, agora que já aprendemos a multiplicação com frações, agora vamos para a divisão de frações. Mas antes de iniciarmos o tema, vamos relembrar o que é o inverso de uma fração, ou seja, como escrevemos a fração mudando os termos de lugar. O numerador vai para o lugar do denominador e o denominador para o lugar do denominador e vice-versa. Vamos ver o exemplo. Aqui no primeiro exemplo nós temos a fração 2/3. Qual é o inverso de 2/3? Quando falamos inversos, quer dizer que inverso, vamos trocar os valores de lugar. O numerador, que é o de cima, vai para baixo e o denominador, que é o de baixo, vai para cima. Olha o que aconteceu. Saiu, tiramos o 3, escrevemos o 2 e no lugar do 3 também o 2. Ou seja, simplesmente foi invertido. O de baixo foi para cima e o de cima foi para baixo. Assim também como neste exemplo aqui, ó. 4/7. 4/7. Qual é o inverso de 4/7? É simplesmente escrever o 7 no lugar do 4, o 4 no lugar do 7 e já temos o inverso. Como ficou, ó. 7/4. Mas quando nós temos um número natural, ou seja, aquele que não está escrito na forma de fração, ou seja, aquele número que não tem um valor aqui abaixo, como nós vamos fazer o inverso desse valor? Para isso é só lembrarmos da noção básica, da regrinha básica de matemática, que diz que todo número natural ele tem o denominador 1. Qualquer número. Qual é o denominador de 6? É 1. Qual é o denominador de 20? Não está escrito? Não. Então é 1. Qual é o denominador de um pouquinho de 1000? Não importa qual seja o número. Qual é o denominador de 1000? Está escrito o denominador? Não. Então vai ser 1. E como nós acabamos de ver, quando vamos inverter uma fração, escrevemos o de baixo em cima e o de cima embaixo. Se aqui nós subentendemos que tem o 1 vai ficar no lugar do 6 e o 6, por sua vez, vem para o lugar do 1. Simplesmente inverteu. A mesma coisa vai acontecer com 10. Qual é o inverso de 10? O inverso de 10 é o numerador no lugar do denominador. Aí podemos observar, tem algum número aqui abaixo do 10? Não, mas na matemática sabemos que tem o 1. Então, olha o que fizemos, escrevemos o 1 acima, numerador, e o 10 veio para baixo, passou a ser denominador. Então, quando falarmos em inverso de uma fração, é simplesmente trocar os valores de lugar. Continuando com o tema divisão de fração, agora que já sabemos o que é o inverso de uma fração, vamos para o cálculo da divisão de frações. Primeiro vamos fazer o cálculo de um número natural por uma fração. Observem só, melhor dizendo, a divisão da fração por um número natural. Quando falamos número natural, nós já vimos que é aquele valor que não tem escrito seu denominador. Por exemplo, o 6 aqui é um número natural, o 5 aqui é um número natural. Mas como resolver uma divisão de fração? Primeira regra, super importante. Nós vamos repetir a primeira fração, que é 1/3, observe. Como é que é feita a leitura aqui? 1/3 dividido por 6. Qual é o resultado? Quando vamos fazer a divisão de uma fração por uma fração, de uma fração por um número inteiro, um número natural, nós vamos repetir a primeira e inverter a segunda. Muito cuidado com isso aqui, ó. Nós vamos sempre inverter a segunda fração. Nós temos a segunda fração? Sim. O 6, como nós já vimos, né, é uma fração, porque todo número natural temos o 1 como denominador. E qual é o inverso de 6 sobre 1? É o 6 no lugar do 1 e o 1 no lugar do 6. Apenas invertemos os números. O numerador vai para o lugar do denominador e o denominador para o lugar do numerador. Então, o inverso de 6 é 1 sobre 6, 1/6. Observe como ficou. A primeira fração vamos escrever sem mudar nada.
e vamos inverter a fração. Muita atenção aqui. Quando invertemos a primeira fração, o sinal que era divisão, ele passa a ser multiplicação. Isso vamos fazer somente num caso como esse? Não. Toda divisão de fração nós vamos ter que fazer dessa forma. E aí é só multiplicar o de cima com o de cima, numerador com numerador e denominador com denominador. 1 vezes 1, 1. 3 vezes 6, 18. No segundo exemplo, a primeira fração é 2/4 dividido por 5. E qual é a regra? Para calcularmos uma fração, vamos repetir a primeira fração e inverter a segunda. Só podemos calcular usando essa regra. Qual é a primeira fração? 2/4. A primeira escreve sem mudar nada. Quando vamos inverter a segunda fração, muito cuidado, olha só. A fração aqui é um número natural e um número natural pode ser escrito, ele é escrito na forma de uma fração, né? Sempre vai ter o 1 aqui abaixo. Só que não escrevemos. Qual é o inverso de 5 sobre 1? O inverso de 5 sobre 1 é o que? É o 1 no lugar do 5 e o 5 no lugar do 1. Trocamos de lugar apenas, ó. O inverso de 5 é 1 sobre 5. Invertemos a fração, agora podemos multiplicar. Não podemos esquecer isso aqui, ó. Quando você inverte a fração, o sinal que era divisão passa a ser multiplicação. E vai ficar como? 2 vezes 1, 2. 4 vezes 5 é igual a 20. Aí chegamos em um caso em que precisamos simplificar, porque o 2 é um número par e o 20, que terminou em 0, também é par. Sempre que os números, a resposta terminar com numerador par e denominador par, nós podemos continuar fazendo a divisão. Como é que fica? Se o número é par, vamos sempre dividir por 2. Né? 2 dividido por 2 é 1. 20 dividido por 2 é 10. Para isso é sempre recomendado, coloque a tabuada ao lado. Mas vamos ver mais um exemplo. Imagine a fração 3/5 dividido por 4. Aqui já podemos observar que nós temos uma fração e um número natural. Já vimos que vamos repetir a fração. Quem é a primeira fração? A primeira fração é 3/5. Essa primeira fração ela não muda, simplesmente repete. Qual é o inverso de 4? O inverso de 4 é o que? É 1 sobre 4. É só escrever o 1 acima deste do número natural, né? O sinal que era divisão, ele passa a ser multiplicação. Cuidado para não esquecer essa regrinha. E é só escrever a fração que descobrimos aqui, ó. Inverteu. Como é que fica? Multiplica o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. 3 vezes 1, 3. 5 vezes 4, mais uma vez, né? 5 vezes 4 é 20. Observe que aqui terminamos com um número primo, que é o 3. Podemos dividir o 20 por 3? Não. Então, a resposta é esta.